de Copa do Mundo. Quem está comigo agora é o repórter José Augusto Limão. Limão, antes da gente falar, eu quero fazer retrospectiva, eu vou te aproveitar aqui, já perguntar informação, mas eu quero saber do Vozinha. É Vozinha? Como é o nome do goleiro que... Não sei se você está sabendo, ele já está com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Famoso, né, Rafa? Famosíssimo. Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Vozinha, que foi o grande herói dessa partida Espanha contra Cabo Verde, um herói improvável que só a Copa do Mundo pode proporcionar, né, Rafa? Espanha, a expectativa era de um amasso espanhol mesmo, é uma das favoritas para ganhar esse Mundial. Só não estava contando com seu craque Lamine Yamal, mas o resto do time todo completinho, a expectativa era mesmo de um amasso da Espanha nesse jogo contra Cabo Verde. Não foi o que acabou acontecendo. O Vozinha foi o grande destaque da partida, com grandes defesas. Não passava nada pelo goleiro de Cabo Verde, que acabou sendo abraçado pelo povo brasileiro logo após o primeiro tempo, que já era primordial do goleiro. Ele iniciou a partida, Rafa, com 50 mil seguidores e logo ao fim do apito ele já conta com mais de 1 milhão de seguidores. Então, assim... Já vou te atualizar, acabei de abrir aqui. Ele está com 1 milhão e 700 mil seguidores. Ele tava, o programa começou às 3h30 da tarde, são exatamente 15 horas e 52 minutos. Então, de 15h30 a 15h53 agora, ele ganhou mais de 700 mil seguidores, só enquanto a gente esperava que isso entrava. Então, assim, deu pra ver que realmente o povo brasileiro ele caiu nas graças, né? E é interessante, Rafa, que o Vozinha é apelido, não é o nome de nascença dele. O nome verdadeiro, o nome de registro do Vozinha é Josimar, em homenagem a um lateral brasileiro que jogou a Copa nos anos de 70. E o pai do Vozinha era muito fã de futebol, né? Por isso o nome Josimar. E aí a curiosidade desse apelido, Rafa, é que o Vozinha, devido à rotina intensa tanto da mãe quanto do pai, ele morou grande parte da sua infância com os avós. E aficionado por futebol desde criança, ele sempre foi aquele moleque de jogar futebol na rua, com os amigos, aquele futebol rua contra rua, bairro contra bairro. E ele, por ser muito bom, na época ele não era goleiro ainda, jogava bastante na linha, né? E por se destacar bem com os pés, ele jogava sempre com a galera mais velha, não jogava com os meninos da sua idade. E sendo um pouquinho mais baixo, mais franzino, ele sempre apanhava dos meninos maiores. E ao final do futebol ele ia correndo para a casa dos avós. E aí o pessoal chamava ele de Vozinha, porque sempre quando ele apanhava, ia para a casa dos avós. E aí o apelido acabou pegando em Cabo Verde, e quando ele foi se profissionalizar no futebol, ele foi para Angola, para poder jogar no outro país africano. E ao chegar no clube, tinha um outro goleiro, o goleiro titular da equipe que ele chegou, se chamava Josimar. E aí ele pensou, se já tem um Josimar, mesmo que aqui na Angola eu não sou conhecido por Vozinha, ele adotou o apelido, ele não gostava do apelido, mas acabou adotando um apelido que pegou e hoje já está na boca da galera, Rafa. Olha como é o futebol, né? O cara se chama Josimar, nasceu em Cabo Verde, que inclusive lembrando, fala português, né? Não deve falar português que não brasileiro, que é o português real, atual, né? Exatamente. Não é mais português de Portugal, desculpa portugueses. Se chama Josimar, vai para Angola, acha outro Josimar e decide se chamar Vozinha e agora virou herói dentro de um jogo inusitadíssimo. Por que isso? Hoje mesmo eu estava conversando com o Reinaldo Azevedo sobre futebol, ele fala muito de política, mas fala de futebol também. Ele citou o seguinte que eu achei interessantíssimo, de que o futebol é o único esporte em que às vezes não necessariamente o melhor que vence. Exatamente. Então essas surpresas que a Copa traz e esses heróis que a Copa traz, porque assim, apesar de ser Vozinha, ele não tem cara de idoso, né? Ainda tá aguentando jogar uma Copa do Mundo. Mas é isso, são histórias que só o futebol pode proporcionar, né?